Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Meus irmãos, a mediunidade muitas vezes é mal compreendida e a gente acha que mediunidade é só aquele que tem manifestações que nós chamamos de ostensivas, aqueles que vêm, que escutam, que psicografam, que incorporam, né, que têm efeitos físicos. Mas a mediunidade, num conceito mais amplo, todos nós somos médiuns. Por exemplo, quando nós temos um pensamento, esse pensamento é nosso? Ou esse pensamento é influência de alguém que a gente escutou em algum momento, numa palestra, num rádio? Ou esse pensamento é uma influência espiritual que a nossa mediunidade, não sendo ostensiva, não consegue perceber? E isso faz diferença ou não? Para nos falar sobre as influenciações espirituais sutis, nós temos hoje nossa querida Deusa Nogueira, a deusa que está sempre aqui nos ensinando, nos esclarecendo. Deusa é trabalhadora do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e também trabalhadora do Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis, mais conhecido como CELD. Deusa, muito obrigado por estar aqui conosco. O púlpito é seu. Eu só vou pedir a você, se você pudesse ater aos 45 minutos, que nós repassamos para a Rádio Rio de Janeiro essa palestra. A gente botou um cronômetro ali que vai ser acionado para você se orientar. Se não der, paciência, mas se puder, nós agradecemos, porque muitas pessoas pelo rádio conseguem te ouvir também. Obrigado, Deusa. Irmãos, é com muita alegria que aqui estamos, trazendo o abraço do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, que é um braço do Centro Espírita Leon Denis na Tijuca, nesse momento de estudo, nesse momento de confraternização espiritual através do entendimento. Eu costumo, tudo aquilo que me serve, tudo aquilo que me é útil, né, eu procuro compartilhar, porque eu acho que a gente não é urna, né? A gente deve ser ponte, né? Eu tenho muito cuidado mesmo, é postura minha, daquela questão do conhecimento ficar enjaulado, né? Do conhecimento ficar na mão de um, e às vezes a gente ouve até assim: eu não vou ensinar o pulo do gato. Eu falo assim, mas o que é isso? Nós já saímos do reino animal há muito tempo, né? Somos reinos hominais, né? Somos seres espirituais. Então, existe uma página nesse livro, meu livro, coitadinho, ele está tão velhinho que não tem nem mais a capa, mas o conteúdo está aqui. É no livro Estude Viva. No livro Estude Viva, eram páginas, estudos do Evangelho e do Livro dos Espíritos, feitos em Uberaba e fez por outra, né? Emmanuel dava uma página quase sobre o Evangelho e André Luiz conversava alguma coisa sobre os Espíritos. E há uma página aqui que fica um pouco escondida, mas que é de uma utilidade prática. Porque a gente vai entendendo assim, gente. Se a doutrina espírita não servir na hora em que eu tenho uma contrariedade, seja, não é frutuoso, a notícia de um carocinho, né? A notícia de um carocinho. Seja o dinheiro que nos está dando, seja um conflito doméstico, se a doutrina espírita não for para nós uma forma de orientação para a gente passar essas questões, a gente está perdendo tempo. A gente está subaproveitando a doutrina, né? Porque a doutrina espírita não é para a gente falar bonito. A doutrina espírita não é para eu falar que eu sei mais que o outro. A doutrina espírita não existe para a gente falar assim, numa hora que as pessoas forem espíritas vai estar tudo bem, que é, na verdade, um atestado de vaidade.
A doutrina espírita, ela vem com o seu caráter humanitário, os espíritos superiores, como foi bem falado quando eu cheguei aqui, o critério de Kardec, um critério imenso, né? Numa época que não tinha buscador, que não tinha internet, que não tinha nada disso, de comparar mensagens e ele ter como epíteto lá do Livro dos Médiuns: é melhor rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Então ele observou, ele analisou, comparou e concluiu. Para quê, gente? Para a gente viver melhor. Para a gente começar a experienciar aquilo que Jesus falou, está lá anotado em João 10:10. Só sei essa, tá, gente? Só sei esse aí, que você tem que guardar. Eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. E a gente vai se olhando, a gente, enquanto movimento espírita, será que a gente está vivendo em abundância? Qual é a minha leitura de abundância? E não há acaso, né? A lição falada foi: não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Será que eu acho que eu estou na abundância quando eu estou com muita saúde, quando eu estou com muito dinheiro, quando os meus caprichos são satisfeitos? É essa abundância? É essa abundância que daqui a pouco, quando o corpo tombar, não é? O que eu levo? O que fica? Então a doutrina veio para qualificar a nossa vida. Mas, e aí vem a questão, conforme foi falado, o Luiz Inácio falou ali, todos nós somos médios. Isso é uma ideia que não é muito entendida, não, né? Mas lá no Livro dos Médiuns, item 159, Kardec fala assim: qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Na genialidade dele, ele não falou só dos desencarnados, não. Ser influenciado pelos espíritos. Quem é que nunca entrou no supermercado para comprar alguma coisa, mas daqui a pouco o locutor fala de uma oferta ou de um produto? E aí a gente vai correndo para lá e às vezes esquece até do que ia comprar antes. Isso é ser influenciado. Isso é ser influenciado. Quem é que, muitas vezes, no noticiário, assistindo às notícias catastróficas, daqui a pouco não consegue dormir, aí tem que tomar aquele Estril da vida, né? Não posso falar o nome porque vai pela internet, eu posso falar, né? A amiga psiquiatra sabe, né? Tomar aqueles remedinhos, né? Para conseguir dormir. É interessante, dorme e não consegue sair do corpo, porque continua na mente pensando aquelas situações todas. Isso é ser influenciado. Quem é que, diante de uma notícia, não começa a fazer juízo de valor? A gente faz, né? Fulano é assim, fulano é assado, e tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E isso traz uma perturbação imensa para a nossa vida mental, para a nossa vida moral. Então, é nesse sentido que todos nós somos médiuns. Somos influenciados pelas questões visíveis, mas aí Emmanuel vai falando, somos influenciados pelas questões invisíveis. Quando a situação é ostensiva, é fácil, né? Aquela grande perturbação de assim, não estou bom ou não, hoje não, né? A gente percebe, porque a gente sai do tom. Mas aqui André Luiz vai falando para a gente sobre essas influenciações espirituais sutis. É aquela que a gente não percebe que está acontecendo, mas está. Então, a lição, ela é utilíssima para a nossa reflexão, para todos nós, gente, todos nós. Olha que eu já vi essa lição não sei quantas vezes, né? O livro está assim, porque foi livro meu de Mocidade Espírita, há muito tempo, né? Não, há pouco tempo. Eu estou só com 72, né? Só tem pouco tempo. De Mocidade Espírita. Mas a gente não é o mesmo daquele momento, não é o mesmo do mês passado, não somos os mesmos hoje e não seremos os mesmos amanhã. Por isso o estudo é uma continuidade na vida da gente, né? E aí,
André começa a nos dar alguns sinais para nós reconhecermos essa influenciação espiritual. E ele começa dizendo assim: sempre que você experimenta um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Sentimento derrotista. Nada dá certo, a coisa vai de mal a pior. E aí eu faço, mas pelo que eu estou vendo, só é assim. Será que todo mundo está vendo da mesma forma? Será que um Francisco de Assis está olhando da mesma forma que eu estou olhando? Será que uma Teresa d'Ávila, um Leon Denis, um Frei Luís, eles estão vendo da mesma forma? Então, muitas vezes, eu justifico o meu sentimento derrotista. E que aconteça, no momento, por uma notícia, um episódio, um fato, tudo bem, porque a gente não é indiferente, a gente não é insensível. Mas, quando perdura durante várias horas, durante vários dias, durante um tempo muito longo, quando o meu tema da minha vida fica em torno daquilo, eu tenho que começar a ter cuidado. E aí, André Luiz fala: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Porque a gente, às vezes, chega na casa espírita, eu quero socorro. O que você quer? Não sei. Se eu não sei, né? Os amigos da medicina sabem, né, que muitas vezes vêm aqueles pacientes e aí o paciente não fala nada, quer que o médico adivinhe. Está querendo isso? Que a receita seja uma psicografia. Olha só. E se mandar fazer exame, a pessoa vai ficar mais... tive que mandar fazer exame? Tive que fazer exame? Então, a gente sabe muito pouco acerca de nós mesmos. Mas a gente é atualizadíssimo com rede social. Vida de pessoas que a gente não conhece, trazida de uma forma tendenciosa, mas a gente sabe o que está acontecendo. Agora, acerca de nós mesmos. E aí eu quero que os espíritos me ajudem, mas eu não sei sobre o quê. E aí eu vou contar um fato ocorrido no Leon Denis. Lá nós temos o trabalho de orientação espiritual pela psicografia. E naquele dia, uma amiga muito querida, né, escreveu e se dirigiu ao Dr. Herman. O Dr. Herman é um dos diretores espirituais da casa. E ela escreveu assim: Dr. Herman, fale para mim. Só isso. Ele respondeu assim: querida filha, sobre o quê? E sublinhou: você quer que eu fale? Porque muitas vezes aquilo que ela precisaria ouvir não era aquilo que ela queria. E observa, naquele momento, a pessoa está testando a espiritualidade, está testando o médium, está no cipoal de dúvidas. Tal qual, quando eu vou ao médico e não digo o que eu estou sentindo, que eu acho que ele tem que adivinhar. E aí a gente sai daquela visão romântica acerca da espiritualidade, gente. Os espíritos, e aí Kardec fala bem claro no Livro dos Médiuns, não são adivinhos nem mágicos. São irmãos e trabalhadores. Tem que aprender isso. A respeitá-los nessa posição. Certa feita, estava eu acordando, tinha feito as minhas preces. Aí eu fiz uma pergunta a Rafael, que é um dos diretores espirituais lá do Teresa d'Ávila. E aí perguntei lá alguma coisa, né, que não tinha muita relevância. E o espírito virou, falou para mim, assim: Deusa, você acha que nós espíritos não temos nossa agenda pessoal? Só você tem a sua? E aí eu baixei a cabeça. Porque na nossa cabeça, né, na nossa imaturidade espiritual, a gente tem o pensamento infantil que os espíritos estão o tempo todo ao nosso dispor. A gente não pensa que o espírito tem família, que o espírito tem amores,
que o Espírito tem trabalhos para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento, porque é Espírito puro, o mais puro foi Jesus. E aí a gente começa numa postura bem infantil, que o Espírito tem que fazer o que eu quero na hora que eu quero, e a gente chama. Percebemos, meus amigos? E chama muitas vezes sem saber para quê. Então, eu tenho que ser claro comigo. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo raiva. Eu estou revoltada. Eu estou com medo. Estou receando perda. Estou com uma ideia fixa. E aí ele fala, eu tenho que ter essa clareza. Para quê? Para ajudar os mentores a me socorrerem. E é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. A humildade para eu reconhecer que eu não estou bem. E tem gente que fala assim, não, estou sempre bem, estou sempre excelente. Depois que eu conheci a doutrina, não tem problema nenhum. E ainda tem isso. A partir do momento em que eu conheci o Espiritismo, nunca mais eu tive raiva de ninguém. É isso. E a gente começa a viver o personagem que fala o espiritês. Mas que na vida comum não há coerência entre aquilo que eu busco e aquilo que eu falo. E isso causa os diferentes transtornos, chegando até os transtornos mentais. É incoerência. E nessa máscara que eu vou vivendo, nessa postura teatral, nessa questão toda, fica muito difícil de alguém me auxiliar porque faltou humildade. Faltou reconhecimento. Escolhi mesmo. Nesse momento, é mamon que está imperando na minha vida. Se eu tiver que trocar tudo em função de um bem material, é claro que eu vou trocar, porque eu quero o meu conforto. Eu tenho direito, eu tenho que ter claro para isso, gente. Não adianta eu fazer um discurso e agir de forma contrária, em função de mim mesmo, porque, na verdade, não é o outro que vai ter a conta. Cada um, é um dito bíblico, de Jesus, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse eu não sei o capítulo e o versículo, não. Só sei João 10:10, tá, gente? Meu limite está nisso. E aí, ele vai falando desses sinais, gente. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Sabe a hiena? Ó dia, ó vida, ó azar, tá tudo ruim, comigo nada dá certo, né? Não adianta, não. Querem que eu vá ao centro, eu vou só para não contrariar você. Mas comigo, eu vou sair do mesmo jeito, não vai dar certo. E já tomei passe, não foi bom. E a água fluidificada me intoxicou. E eu começo, gente. Eu começo a falar isso. Sabe? E a conversa, vamos observar, a minha conversa, por melhor que esteja o dia, vai ser para o pessimismo. No dia de sol está muito quente, no dia de frio está muito frio. Né? Se chove, está ruim. Se não chove, como é que vai ser? É isso, gente. E a insatisfação em relação à minha própria vida, né? Se eu tenho problema, eu reclamo. Se eu não tenho, eu fico num vazio. Então, essa dificuldade. E a gente tem tanta coisa para agradecer, não é? Vamos pensar um pouquinho, gente. O nosso próprio corpo, gente. Não precisa ser da área médica ou da biologia para ver, não. Hoje, eu passando por uma livraria, eu comprei até para evangelização de Teresa, né? Um livrinho que tem o corpo humano, né? E ele vai se montando, ele vai sendo montado, né? Aí tem o sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema ósseo. E é isso para a criança manusear muito bom. Para quê? Será que nós teríamos a condição de inventar um corpo humano? Essa nossa casa foi elaborada com cuidado, com carinho, para nós espíritos imortais. E está lá em A Caminho da Luz. Então, a bênção de ter o corpo já é bom. Ah, Deus, mas não estou satisfeito com o meu corpo, não. Aí eu sempre faço um teste, tá? Se o corpo não está bom, a vida não está boa, vamos aproveitar que a gente está aqui no Frei Luiz para desencarnar?
Mas já que não está bom, né, a gente vai desencarnar logo, está aqui, está protegido, ninguém quer, né? A gente ri sabendo que não quer, né? Então, o corpo é a bênção. As condições de vida, gente. Ah, mas eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho com certeza tudo que eu preciso. Porque Deus não me daria a vida sem me dar as condições para viver. Então, motivo de gratidão. E a gente pode até escrever, parece que é Sheila, que isso não ia falar não, mas veio a ideia. Quando eu tiver com situações, né, para não ter otimismo, para ficar muito para baixo, a Sheila fala assim, pegue uma folha de papel e escreva 10 favores que Jesus fez para você no dia de hoje, ou que a vida fez. Ah, mas de manhã é difícil. Não, de manhã eu consegui levantar. A partir daí tem uma série de questões. Consegui fazer minha higiene com o produto que eu tinha, consegui o meu café da manhã, e a gente vai colocando. Isso, por que ela fala escrever? A Sheila fala isso lá na década de 40. E hoje em dia, né, a neurociência fala isso, né? Quando você escreve, você mobiliza todo o seu sistema neuronal, concentra naquilo e você vai ver quanta coisa boa a gente tem na vida. Outro sinal, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Sabe aquela situação que lê a página toda e não sabe do começo? Não guarda nada? Sabe aquela situação assim, aqui ninguém tem, né? Só eu, né? Sou eu e a Eliana que está rindo, que acontece com ela também. Sabe aquela situação? E eu não consigo nem rezar. Aí liga para alguém, fulano, reza para mim que a minha cabeça, eu não estou com cabeça para orar. Não é que eu não estou com cabeça para orar, não, gente. É que tem uma outra cabecinha aqui, a quem não interessa que eu ore. Outro, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. A pessoa está sempre pensando que vai acontecer uma coisa ruim. Sempre. Com ela ou com alguém do seu meio. Está sempre alarmado. Isso é um sinal sério, né, gente? Manifestação emocional, né? As manifestações. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Aí a pessoa fica muito aborrecida, que a pessoa vem com aquele rosário de reclamações, né? E você tenta trocar o assunto, ou fala uma coisa boa, a pessoa diz, é porque você não está no meu lugar, e sai aborrecido com você. Mas essas pessoas se aborrecem com todo mundo que não concorda com elas. Isso é um outro comportamento, né? A pessoa não aguentar discordância. Eu ouvi na minha mocidade espírita uma expressão muito boa, né? Que serve para a minha vida. Você pode divergir sem dissentir. O dia que a gente vivenciar isso, vai ser fantástico. Eu não amo meu marido, nem meu marido me ama, porque a gente pensa igual, a gente não pensa igual mesmo. A gente tem muita divergência. Mas o sentimento é outra coisa. Por quê? Ele pensa com a cabeça dele, eu penso com a minha, graças a Deus. Então, cada um tem um campo de ideias, né? Um campo. Agora, isso não pode afetar o sentimento, gente. E isso vai entrar nos setores da nossa vida. No setor profissional, se eu viver brigando com todo mundo, daqui a pouco eu vou ser aquela criatura insuportável. No setor da casa espírita, a gente tem isso, né? O Tereza é uma casa menor, mas no Leon Denis, a gente tem lá a coordenação da desobsessão, do atendimento espiritual. Então, são 40 grupos. É muita gente, né? Então, a gente coloca o seguinte, são trabalhadores da casa. Não são trabalhadores do responsável pelo setor. E de vez em quando a gente faz até umas mudanças, sabe? Para a gente ter pertencimento. Observa. Mas aí tem gente que, se me tirar daquele grupo, eu não trabalho. Está trabalhando para quem? Aí vem a pergunta. A gente é trabalhador de quem? É de Jesus, gente. A casa espírita
é um ponto de resistência ao mal, diz Emmanuel. É de Jesus a casa espírita. Então, nós que trabalhamos na casa espírita, o nosso patrão, né, o responsável é Jesus. É Jesus. Ah, mas eu não vou estabelecer relação de afetos. É importante a relação de afeto. Mas a nossa afetividade não pode ser maior do que o nosso compromisso com Jesus, com a causa espírita e com a espiritualidade que dirige a casa. Senão, olha a lição do Evangelho, a gente vai estar servindo a mamon, mesmo sendo médio, sendo trabalhador, tudo isso. Está servindo a mamon. O que é mamon? São os interesses materiais. A casa espírita está acima de tudo isso, né? Tudo isso. Bem, outro, pessimismos subrepetícios, irritações surtas, queixas, exageros de sensibilidade e a aptidão para condenar quem não tem culpa. Vez ou outra acontece com a gente? Acontece, né? Ligou a televisão, viu aquela pessoa, mas aí a gente aprendeu o quê? A gente reza, né? Reza por ele e reza pela gente. Porque eu, como trabalhador de Jesus, eu não tenho que desejar mal a ninguém. Nós temos um amigo, eu falo temos porque desencarnou, mas continua sendo amigo, né? Professor José Jorge, algumas pessoas conheceram, né? E ele, certa feita, ele nos contou que ele foi convidado, né, a fazer uma avaliação. E ele era da Federação Espírita Brasileira, né? Era também professor mesmo de língua neolatina, era uma pessoa muito culta, muito respeitável socialmente. E aí alguém pediu para ele fazer uma avaliação lá de alguém. Aí a pessoa assim, não pede ao José Jorge, não. Mas por que não pode pedir? Porque ele é espírita, e espírita não fala mal de ninguém. Olha só, é isso, né? Mas tem gente que entra só nessa questão, está sempre irritado, sempre com má vontade. Ah, mas tem que viver sorrindo? Bem, meninas, o sorriso poupa a plástica, né? Quer dizer, pelo menos é econômico, poupa a rua. A gente vai poupando rugas, né? Mas não é ter viver sorrindo, mas ter uma boa vontade com a vida. Porque esse campo todo de irritação, de queixa, de reclamação, contamina o nosso ambiente. Vou falar um pouco, hein? Quem tem criança pequena, que a criança só vive se adoecendo na casa da gente e na casa da vovó fica saudável. É porque o ambiente está contaminado desses pensamentos. E a criança é altamente sensível a essa vibração. Quem tem adolescente? É isso. O ambiente está tão contaminado de irritação, tudo isso, atraindo entidades espirituais. O adolescente é a hora que a pineal, que é a glândula da vida espiritual, começa a funcionar. Está lá no livro Missionários da Luz explicando bem, né? Então, o adolescente, ele entra em casa, ele é sensível. Mesmo que eu não diga nada, mas lá vem ele. Ele percebe isso. Aí ele entra e sai. Vamos ver o que vai pedir. É absente, gente. Fica ali. Tá? Então, cuidado com esse tipo de situação na gente. Outras situações. Interpretação forçada. A gente começa, né, a ter uma visão sobre fatos e atitudes, fake news, de nós mesmos. Eu começo a colocar. Eu começo a chorar uma miséria que eu não tenho. Eu começo a reclamar uma doença que não é minha. Eu começo a suspeitar de algo que não existe. Eu começo a olhar o outro, sabe, com um olhar que não é aquele olhar fraterno. Olha só. E aí eu começo a ter uma interpretação totalmente distorcida do fato. Eu não consigo ver o fato conforme ele é. A minha realidade é toda distorcida. Aí chega alguém e fala assim, vem cá, mas isso aí não pode ser diferente? Não, não. E aí olha a questão da humildade, ó. Como eu sou dono da verdade, né, eu não aceito que o outro tenha direito de pensar diferente. Gente, vamos ver se essa doença não é da nossa era, não é?
A gente briga com o outro porque passou com um carrinho na frente do supermercado. A gente briga com o outro porque tem um time diferente, porque tem uma posição política diferente. E aí a gente começa a ser inimigo um do outro, olha só, por uma interpretação forçada, né? A gente entra naquela questão da polarização sem entender que tudo na vida é processo, porque daqui a um pouco tudo que é material vai ser transformado. Tudo que é material. A gente vai evoluir, a lei é de Deus, é de progresso, é do amor, a gente caminha para frente. Hiperemotividade, gente. Aí eu começo a chorar por qualquer coisa ou não sei nem porque estou chorando. Chora, 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 né? Aí, muitas dessas pessoas, e eu sei que não acontece aqui, chegam em algumas casas espíritas e a pessoa fala assim, ah, você é médium. É assim. Aí põe no trabalho mediúnico. Vai dar defeito. Dá defeito. Porque, na verdade, né, todo obsidiado é médium, mas o médium em serviço, ele não deve estar obsidiado, né? Então, o que a casa espírita vai oferecer? Ó, vem ao centro, assiste reunião pública, toma passe, ó, recebe passes, né? Recebe passes. Se integra num trabalho voluntário, ó. Vai estudar, olha o evangelho todo dia. Aí a pessoa naquela agonia, ah, tá vendo? Ninguém me entende. E aí continua chorando, vai continuar chorando. É esse choro sem ter razão. Não é uma razão pessoal, é a razão de quem está por ali, não é? Que está trabalhando, atuando no seu sistema nervoso, causando desequilíbrio que você muitas vezes leva ao pranto, quando não leva à agressividade. A pessoa sai agredindo a tudo e a todos. Qualquer coisa é motivo de discussão, é motivo de isolamento, é motivo de deserção. Vitimização. Ah, gente, isso aí é muito sério, né? Coitada de mim, né? Coitadinha de mim, né? E aí, quando alguém vem trazer uma palavra de consolação, uma palavra de apoio, ah, você não está passando o que eu estou passando, porque se fosse com você, você não falaria isso. E a pessoa vai ficando como vítima no lar, como vítima no trabalho, como vítima na casa espírita. Quantos médios, quantos trabalhadores, gente. E aí eu falo porque eu já sou espírita desde os 17 anos, né? Então, parece que já tem um tempinho, né? E com contato com gente, que eu gosto muito de contato pessoal. Quantas pessoas desistem por isso aqui, ó. Milindre, milindre. Quando eu não tenho consciência de que estou trabalhando para Jesus e que Jesus já me paga até adiantado, eu parto para o regime de cobrança do outro. E a vitimização é isso, eu começo a cobrar do outro. Aí eu começo a ser vítima, né? Na minha casa, trabalho, ninguém me valoriza. Ué, mas eu estou tendo o prazer de servir? Ah, no meu trabalho, olha só, trabalho mais que fulano e não tenho reconhecimento. Na casa espírita não acontece isso, né? Não. Mas só na casa do trabalho, e a gente entra na vitimização. A vitimização leva a quê? Ao isolamento. Bem, e aí a gente entra, né? Passou tudo isso, esses sintomas todos, né? Emocionais, sintomas, nossa. Mas aí sabe o que eu falo? Um sinal característico que a gente está, eu não. Olha, frutuoso, está todo mundo obsidiado, menos eu. É isso. Aquele pessoal todo está obsidiado. Gente, vocês riem, mas eu ando um pouquinho, eu ouço isso, essas coisas, tá, gente? Olha, saí daquele centro que está todo mundo obsidiado. Gente, aí eu falo assim, até os guias, né? Até os benfeitores, né, gente? Olha só. É engraçado, mas a gente às vezes entra nesse caminho e não percebe que está nele, porque é sutil. E muitas vezes eu uso até arrazoado da doutrina. Eu uso arrazoado. Olha só, porque está errado, porque a assistência social está assim, porque o setor da divulgação está assim. E aí eu começo a ver só dificuldades.
E aí eu acho que eu sou o dono da verdade. Cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Quanta coisa publicada, né? Quanta mensagem atribuída ao doutor Bezerra aterrorizadoras. Que doutor Bezerra, na evolução que ele tem, não falaria, e nem falaria como médico. Imagina um médico falar, né? Ó, você está vindo aqui, mas você vai morrer daqui a pouco. Em 2026 você vai acabar. Olha só. A própria ética médica de doutor Bezerra e o grau superior dele, ele vai fazer o quê? Ele vai dar incentivo, porque ninguém morre, não é? Porque Jesus está no leme do planeta Terra. Ismael é o condutor da nossa nação. Não tenhamos dúvida, gente. Tem uma série de espíritos supervisionando. Então, como é que um espírito que tem consciência disso vai colocar a gente para baixo? Mas os influenciadores espirituais que querem a nossa queda colocam na nossa cabeça isso. Não vai adiantar nada. Vou no centro, rezo, cadê? Falam que os espíritos estão trabalhando. Cadê? Se estivesse trabalhando, a violência não estava aumentando. Olha só, é isso, né? E nesse pensamento, ao invés de eu somar com Jesus, eu começo a lutar contra ele. Contra a proposta de paz, contra a proposta de renovação. E aí ele vai falando, né? Eu digo assim, eu estou muito bem, obsidiado está aquele pessoal, eu estou bem. Mas eu mudo de comportamento de uma hora para outra. Eu saio da alegria para a tristeza, da calma para a irritação, assim, flutuo. Eu me arrependo de coisas que eu falei, de coisas que eu faço. Puxa, eu nem podia ter falado isso, né? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi assim? Agora vai ficar ruim para mim. Eu volto ao meu normal, falo assim, engraçado, eu estava tão esquisita, agora parece que eu estou melhor, né? E eu, muitas vezes, vejo que é muito tarde para desfazer o erro. Alguma coisa que eu falei, a minha atitude impulsiva, é muito tarde, né? E aí, há uma sutileza nesse processo, né? A obsessão caracterizada fica clara, mas esse processo é tão comum na vida da gente que são acompanhamentos discretos, né? E são imperceptíveis pela finura do processo. É bem parecido com a gente. Parece que é da cabeça da gente. Parece que tem uma lógica. Parece que eu sou muito inteligente. E aí, o espírito, né, muitas vezes, que está fazendo isso, ele não tem consciência. E ele faz de uma forma tal que parece que é a própria pessoa que está desenvolvendo esse comportamento tumultuado, né? Então, aí André Luiz vai acabando. Agora, tem espírito que sabe o que está fazendo. Ele sabe qual é o alvo, que é a influenciação consciente, né? Então, ele se prepara e fica dias, semanas observando a gente. Ah, fulano tem preguiça de sair, né? Quando está frio, né? Vamos colocar na cabeça dele que hoje está mais frio do que está mesmo, para ele não ir? Ah, fulano gosta muito do futebol, né? Vamos botar para ele o gosto de assistir a Copa para não ir para o centro? É isso, né? Ah, fulano tem muito medo de ficar sem nada, né? Vamos tirar da cabeça dele essa ideia de ajudar em cesta básica, de ajudar no enxoval. Vamos tirar da cabeça dele? Aí ele vai preparando. Isso é de forma consciente. Aí planeja. E muitas vezes, sabe qual é a hora que acontece isso? Na hora que a gente está dormindo. A gente dorme, sai do corpo, encontra com eles e quando volta, ó, já volta com a cabecinha, como diria a vovó, abilolada. Já volta, achei estranho. E às vezes quando levanta, ó, não vem não, nem começou o dia. Não vem não quando estou bom, não, nem começou o dia. É porque o encontro lá não foi um encontro saudável, né? E aí, né, ele vai executar. Então, muitas vezes, gente, essa perturbação, ela é planejada direitinha.
mas é planejada de um jeito que a gente não perceba. Porque se a gente perceber, a gente vai para a prece, a gente vai para o passe, vai para a leitura. E não interessa isso. E aí, o André Luiz vai falando, né, que a gente não sabe qual é o dano maior que tem sido causado à humanidade. Se são essas grandes obsessões, né, individuais, coletivas, ou se essa meio obsessão com meio obsidiado. Interessante, né? Porque quando a doença é grande e a obsessão é uma doença moral, fica fácil, né, de descobrir. Mas quando a coisa é pequenininha, a coisa passa e causa prejuízo. E aí ele vai falando dos prejuízos. Ó. Quantas desavenças acontecem, né? Conflitos interpessoais. Quantas separações, gente? Casais que se separam e que a gente não sabe por quê, né? É amizades que se rompem e a pessoa não sabe qual é a causa daquilo, né? Quantos fracassos, gente? A pessoa estava no projeto e daqui a pouco o projeto mingua. Vai por água abaixo, né? Causado pela influência negativa. E aí a gente vai ver na questão da proteção, né? Por que a gente trouxe esse texto e por que ele é muito importante para mim? Porque a gente tem que se observar. A gente tem que se analisar. Qual é o meu sentimento quando eu escolho isso ou aquilo? O que eu pensei naquela hora em que eu adotei esse comportamento? A gente tem que se conhecer. Está lá no Livro dos Espíritos, 919, conhece-se a ti mesmo, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber disso. E aí, eu tenho que ver, né? Ele fala aqui, para a gente ver se nesses 15 dias, algum de nós passou por uma dessas situações. Não precisa responder, não. Né? Ele fala de observar isso, né? E a gente se proteger dessas influências, porque tem a colaboração dos benfeitores espirituais que estão sempre prontos, gente. Mas lembra aquilo que eu falei da amiga? Doutor Erma, fale para mim. Ele sobre o quê? Eu tenho que falar, meus amigos espirituais, eu estou com a minha cabeça que eu começo uma tarefa e não acabo. Eu começo a ler uma coisa, daqui a pouco não está na minha cabeça. E daqui a pouco, do nada, eu começo a desconfiar de fulano, eu começo a brigar, eu estou sendo um elemento difícil no meu trabalho. Você tem que falar isso, gente. E aí, ó, é hora da prece. Hora da prece. Vamos orar, porque é uma forma de nós imunizarmos, blindarmos o nosso campo mental. Vamos para o passe. O passe é terapia espírita, gente. É uma terapia excelente. Todo respeito a todo mundo, né? Mas eu acho muito estranho que muitas vezes as pessoas não querem nem receber, não querem receber passe. Não preciso não, já. Eu estudo. Gente, passe é trabalho, metodologia que é utilizada dentro da casa espírita. Ainda há pouco nós conversávamos com Liana sobre isso, né? Tem trabalho que é dentro da casa espírita. Ah, pode haver a distância, pode, mas dá um trabalho. E nem sempre a casa do paciente está preparada para aquela absorção fluídica, não é? E a leitura edificante. Eu gosto muito dos bordalos, né? Agora está só o Gilberto, quando eles falam assim, a doutrina espírita é a doutrina do livro. Mas eu não gosto de ler, então não lê rede social. Porque rede social se lê o tempo todo, né? Então, prece, passe e leitura edificante são os caminhos nossos de combate à obsessão, né? Vigilância constante dos pensamentos, manutenção de padrão vibratório elevado, cultivo de sentimentos positivos. Aí vem o grande ponto. Prática da caridade. Gente, caridade é amor em movimento. A casa espírita não explora a gente, não. A casa espírita não vive pedindo a gente, não. A casa espírita nos dá a oportunidade de sermos úteis. Esse é o grande momento da casa espírita, né? E é estudo contínuo da doutrina espírita. A gente não estuda para ser doutor, não. A gente estuda para aprender a entender a nossa própria vida. A gente estuda para, na hora da dor, a gente descobrir o endereço do socorro.
A gente estuda para a gente se sentir filho de Deus, para a gente ter a certeza que Jesus é o nosso irmão maior sempre, não é? E aí, a gente vai ter, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, toda essa orientação que vai nos sustentar para caminharmos melhor, para termos uma vivência mais produtiva, mais fraterna, mais cristã. Que nós possamos aproveitar toda a influência, toda a ambiência criada no dia de hoje pela espiritualidade generosa que dirige esse lar de Frei Luiz, para trabalharmos a humildade no coração e nos libertarmos, reconhecermos essas influências espirituais sutis. Que Deus muito nos abençoe. Muita paz.